Então, gente, muito bom dia. Como eu sempre faço, gosto de dizer a data, né? Hoje é dia 18 de agosto, fica registrado, quarta-feira, certo? E como eu acabei de dizer, né? Vocês estão vendo aí na tela, finalmente, com todo aleluia aí saiu essas notas aí, certo? Vocês estão vendo que eu coloquei no Siga, até para facilitar a vida de vocês. Eu vou fazer isso agora. Vou colocar lá no Telegram também, certo? O que é que tem aí? Esse primeiro arquivo aí que vocês estão vendo é o de frequências, colocando aqui as frequências, certo? Como é que é esse arquivo aí? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Poxa, não gosto quando ele abre assim. Beleza, aqui, ó. Tá por matrícula, então acho que não vou estar. Não dá para ver a nota de ninguém, nem resultado de ninguém, mas basicamente vocês têm aqui as datas. Quando tem o 2 é que a pessoa validou a frequência, tá? Quando tem o 0 é que a pessoa não validou. Para validar, vocês sabem, pode ser tanto presencial na hora, enfim, presencial não, né? Mas ao vivo ali, pelo nosso Forms, tá? Ou quem fez a atividade do dia ganhou a presença do mesmo jeito. Por isso, verifiquem, tá? Caso vocês estejam desconfiando que tem alguma coisa errada, vocês avisam, professor, a frequência do dia tal, eu acredito que eu não estava na aula, mas fiz a atividade. Aí, aliás, eu peço desde já, por favor, que todo tipo de ajuste, assim, se possível, a menos que seja uma coisa muito pessoal, um caso aí particular, mas coloquem no grupo, certo, gente? Coloquem no grupo, porque às vezes, ó, você teve um problema de uma atividade que não foi validada, e naquela data foram vários outros que não foram também. Então, quando a gente vai olhar, a gente olha logo de um monte de gente, tá? É a mesma coisa com a questão das dúvidas, né? Se vocês têm uma dúvida, coloquem no grupo, é melhor do que falar diretamente para mim. Primeiro porque eu demoro a responder, eu não consigo responder com a mesma agilidade que os bolsistas, às vezes eu passo para eles, né, para os nossos monitores, e se vocês colocam no grupo, a gente consegue visualizar um problema que pode ser maior, né? Se for uma dúvida técnica, uma dúvida da matéria, melhor ainda, porque vocês podem interagir entre vocês, uns ajudarem aos outros, e eu acho que o nosso grupo podia ser mais ativo nesse sentido, né? É um grupo muito grande, eu comecei já a conhecer algumas pessoas que participam, mas tem muita gente que eu nunca nem tinha visto quando eu fui corrigir esses trabalhos, né? Então, seria bom que vocês participassem mais lá no grupo. Então tá aqui, gente, ó, vocês têm aqui as horas de presenças totalizadas e as horas de faltas. No caso, a gente tem até o momento aqui, como vocês estão vendo, só até o dia 4 de agosto, certo? Então, foram 48 horas de curso, tá? De disciplina. Portanto, a soma das horas validadas com as não validadas, das acumuladas com as não validadas, tem que dar 48 para todo mundo. Quem tiver passado de 16 aqui nas faltas, é porque já estourou o limite permitido. Mas vocês vão ver que a maioria, assim, dentre os que estouraram, praticamente todos estouraram por muito já, né? Um ou outro que ainda está ali, passou só um pouquinho, mas a grande maioria estourou por muito, e a grande maioria, na verdade, está dentro do esperado mesmo. Ótimo, maravilha, tá certo? Então depois vocês vão olhar isso daí com mais calma, já está lá no Siga A. Vou até fechar daqui. O segundo arquivo é o do rendimento nas atividades. Aí eu fiz um mapa de quem fez, que entregou as atividades de casa até agora também. Ainda faltam, né, mais algumas, tem algumas de aula, mas quem entregou até agora, no caso, eu também vou fazer a mesma coisa, já vou colocar essa das atividades lá no Siga A. Atividades. Tá aí no Siga A. E esse das atividades é esse aqui, ó. Tá? Então, aqui vocês têm as datas. É que entregou a atividade, 0 é que não entregou a atividade. Então, se tiver alguma atividade que você fez, estou falando das tarefinhas de casa da gente, né? Lembrando que elas não são obrigatórias e que isso aqui é apenas para que vocês estudem, melhorem no desempenho na disciplina e também pode valer um pontinho extra aí no final da disciplina. Como é que é esse pontinho extra, professor? Vocês não lembram, não?
Eu tinha mostrado essa tabelinha aqui um dia para vocês, ó. Não, não é essa. Cadê? Oh, meu Deus. Agora eu me perdi. Aqui, ó. Então, aquele percentual, tá aqui o percentual, ó, certo? É o rendimento de vocês nas atividades, né? Então, aqui, por exemplo, quer dizer que a pessoa fez 46,7% das atividades até agora, certo? Eu estou contabilizando do que foi feito até agora. À medida que eu for colocando novas atividades, eu vou pegando o percentual de atividades realizadas até o momento. Então, tem gente com 66, tem gente com 40, com 80, tem gente que fez tudo, 93. Então tem de todo jeito. Eu botei essa escala de cores para ficar de acordo com essa tabelinha aqui. Quem fez menos de 50% ainda não está pontuando. Quem fez entre metade e 70% das atividades, né, menos de 70%, ganha 0,3 ponto. Isso aqui vai ser dado na média final, certo? Tanto que eu não incluí ainda. É na média final, ou seja, uma boa pontuação. Quem atingiu 70%, mas não atingiu os 90%, fica com meio ponto. Quem passou de 90% fica com 0,7. Quem tiver feito tudo, um ponto. Na média final, certo? Então, foi isso que tinha sido combinado. Ó, exatamente essa continha aqui, certo? É o que está sendo feita aqui, tá? É esse número aqui. Vou fechar aqui, fechar aqui. Agora a gente vai ver os TDs, tá? Os TDs, como tinha sido combinado também, inicialmente, né? Aqui a disciplina. Ó, vocês vão ver aqui, ó, trabalhos dirigidos, ó. A nossa primeira nota seria a média dos 7 melhores TDs, né? Na verdade, a média dos TDs tirando o pior, né? E eliminando a pior nota, tá certo? O que acontece é que aqui vocês vão ver uma média em que nós temos apenas 5 TDs e eu eliminei a pior nota, certo? Eu eliminei a pior nota. Mas é claro que isso pode mudar, porque a gente ainda tem 2, né? Ainda tem 2. Então, só lembrando que estavam previstos 8 TDs, tá, gente? Matheus está perguntando se os zeros representam que não entregou a atividade. Isso. Pelo menos nós não verificamos. Então, se você tiver lá uma data que você entregou a atividade, tá um zero, você entra em contato aí com a gente para. Pronto. Então, Ionara aí está dizendo que já teve dois casos, né? Então, você fala lá. Sabe o que? Nesse caso de atividade de casa, ficar poluindo o grupo, eu sugiro vocês procurarem diretamente a Ingrid ou o Luiz, que estão lá no nosso grupo. Fala diretamente no pessoal com eles. Ingrid ou Luiz, eu estava vendo aqui a tabela das atividades de casa aqui do professor, e eu acho que eu entreguei tal data. Pode verificar para mim? Aí ela já ajusta isso, certo? Ou ele. Eu acho que para o caso aí das atividades é mais fácil assim, galera, porque senão vai poluir um pouco. Deixa eu colocar essa aqui no grupo também, essa dos TDs. Vou colocar aqui no Telegram. Esse dos TDs, lá no SIGA, vocês vão ver que eu coloquei. Ó, eu coloquei aqui notas da primeira avaliação parcial, TDs, porque justamente como eu acabei de mostrar, né, os TDs vão ser lançados como nosso AP1, tá certo? Ó, AP1. Tá? Então, só reforçando, tá, gente? Ó, essa nota que está de vermelho aqui, de rosa, é a menor nota, beleza? Quando a pessoa tem duas menores notas iguais, ele marca duas vezes, tá? Eu tentei fazer uma funçãozinha aí para ele automatizar, e acabou, por exemplo, aqui a pessoa menor nota é um 7, tem dois. Claro que só um é eliminado, certo? Só um que é eliminado. Apesar dos dois estarem vermelhos, eu estou fazendo a média com as outras 4 notas. À medida que entrar a próxima nota aqui, pode ser que esse 7 deixe de ser a menor nota, né? Se a pessoa tirar um 6, por exemplo, então essa nota deixa de ser a menor, e aí você passa a considerar o 7 e elimina o 6. E a gente vai fazendo isso até o final, tá? Só que vão ser apenas 7 TDs, né? E a gente vai fazer a média dos 6 melhores, ok? Beleza aí?
E, por fim, esse aqui, que é o das atividades computacionais. Por hora, a gente já fez duas, mas a C2 não terminou de corrigir ainda, então só tem a nota da primeira mesmo. Vocês vão ver que aqui tem os acertos, né? Eram 60 pontos naquela atividade, então o máximo é 60, quem tirou 60 ficou com 10, e o restante a gente fez aí uma regra de 3 para atribuir uma nota, tá? Então a nota que vai ser colocada é essa daqui. Aqui não tem eliminação da menor nota, certo? Vai ser a média das 3 ACs mesmo. Por isso que, por enquanto, está só a nota do AC1, tá? Quando entrar do AC2, vai ficar a média dos dois, quando entrar o AC3, fica a média dos três, beleza? Então, deixa eu colocar aqui também. Tá aí, os 4 arquivos já estão no Telegram, já estão no SIGA-A. No SIGA-A, vocês vão encontrar essa parte das atividades computacionais como nota da segunda avaliação parcial, certo? E é isso, né? Verifiquem se está tudo ok, porque isso dá um trabalho danado. E agora, né, nessa etapa, depois que eu entrego, eu volto a ter trabalho, porque sempre tem muita recorreção. Foi por isso que eu não entreguei na passada, inclusive, porque aquele TD5 e o TD2 tiveram muitas recorreções, né? Eu até quero pedir desculpa por isso. O TD2, por exemplo, realmente tinha várias questões que a gente simplesmente tinha liberado as notas sem corrigir, né, e não tinham entrado. Então, se vocês devem ter recebido por e-mail novamente a nota do TD2 e do TD5, certo? Então, eu peço que vocês, inclusive, olhem, porque eu fiz questão de colocar como comentário de cada questão a resolução, ou pelo menos a resposta da questão, certo? Para que você saiba por que errou, ou qual era a resposta certa. Beleza, gente? Então, eu sei que muita gente me falou comigo no Telegram, para muitos eu respondi, para outros eu só olhei, eu considerei todos. Pode ter certeza que eu considerei todo mundo que falou comigo no Telegram. Só que em alguns casos eu nem cheguei a responder, porque a pergunta que a pessoa fez já estava contemplada na solução que eu coloquei lá na atividade, né? Então, quando vocês receberam ontem e hoje de manhã as, esse novo e-mail com as notas, principalmente do TD2 e do TD5. Acho que houve do 3 também algumas coisas, mas do 2 e do 5 com certeza houveram muitas correções. Então, vocês deem uma olhada lá nesse e-mail, que aí, essa questão está errada, mas a resposta está aqui, então foi por isso que eu errei. Tem casos que a pessoa recebe como se a questão tivesse errada, mas a gente claramente vê que foi uma questão de arredondamento, que foi uma bobagem, que a questão estava certa. Então, você vai ver que os pontos estão lá atribuídos. Então, verifiquem se os pontos estão atribuídos, tá, gente? Naquele cantinho de cada questão, assim, superior à direita, tem lá a pontuação. Então, se tiver lá 10/10 ou 15/15, é porque você recebeu os pontos, tá certo? Mesmo que o Forms diga que estava errado, é porque ele faz uma correção automática, ele é meio burro mesmo, né? Então, a gente vai lá e pontua por ele, ok? E tem outra coisa que é... sim, tem alguns casos que foi preciso abrir. Na verdade, em todos os casos, saibam que a gente abre a gente abre lá o PDF de vocês, né, para dar uma olhada nos cálculos e tal, mas teve alguns casos que a gente precisou voltar no PDF para verificar, exatamente nesses casos em que havia pequenas discrepâncias em relação à resposta final, e aí eu reabria o PDF para verificar como é que o cálculo, né, se eu tinha considerado corretamente. E aí houve casos em que eu dei parcial. Questão de, sei lá, de pontos eu dei 5 ou 10, questão de 10 eu dei 5, 6. Então, houve isso também. Quer dizer que, de alguma forma, você não acertou completamente, mas eu acho que houve ali um raciocínio, uma parte da resposta que estava correta, tá? Então, nesses casos também, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, veja a solução que eu coloquei lá, e se continuarem as dúvidas, aí vocês trazem para o grupo. Aí sim, questões de TD, assim,
estou com dúvida nessa questão de TD, é melhor colocar no grupo, certo? Questões de atividade de casa, minha atividade não foi validada, é uma coisa pessoal sua, você fala diretamente com os monitores, tá? Questão de TD é uma questão que eu não estou entendendo, que eu estou em dúvida, aí você pode colocar no grupo, beleza? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui, peraí. Então, a Ionara eu já respondi, né? Que é esse caso que tem que falar para a gente rever. Vocês, olha, gente, a gente pede desculpa, mas porque é realmente um trabalho colossal isso aqui, sabe? No lugar de fazer uma ou duas provas, a gente está fazendo 7 atividades, 7 TDs, não sei quantas atividades toda semana. Então, assim, é muito trabalho e muito aluno. Então a gente às vezes escapola uma coisa ou outra, mas vamos ajeitar tudinho. Não vamos deixar nada pendente, não. O Gabriel Moraes, qual o critério para a nota ficar vermelha nessa tabela aqui? Nessa que está aparecendo, quando é a menor nota sua. A sua menor nota vai ficar vermelha aí, certo? Então, por exemplo, essa pessoa aqui deve ter abandonado a disciplina, então ficou tudo zero, por isso que ficou tudo vermelho. Esses quadradinhos aqui, eu não sei porque que eles ficaram vermelhos, não. Era para ter ficado tudo em branco aqui, tudo realmente sem cor. Mas aí aconteceu de alguns ficarem vermelhos. Aqui, quando tem 3 atividades que a pessoa perdeu, né? Ela vai ficar com os 3 acesos aí, né? Mas, obviamente, eu só vou substituir eu só vou eliminar uma nota, um desses zeros aqui. Os outros 2 vão ser considerados. Já essa pessoa aqui que perdeu uma atividade, ela vai ter essa atividade eliminada e as demais consideradas na média dela, tá certo? Então é a menor nota que acende aí de vermelho, beleza? E por falar em eliminar uma nota, né? Vocês vão lembrar também que eu tinha combinado com vocês um TD extra, né? Um TD extra. Na verdade, eram 2 inicialmente. A gente tinha falado de fazer um ali no meio da disciplina e o outro mais no final, né? O tempo engoliu a gente passou batido, não tinha nem conseguido corrigir tudo, e além disso, a gente acabou que reduziu o número total de TDs de 8 para 7, né? Resultado, a gente só vai ter tempo de fazer uma atividade extra dessas daí, tá certo? E ainda assim, eu vou confessar para vocês, viu, gente? Eu vou fazer porque eu tinha prometido inicialmente, porque eu tô achando muito apertado no calendário da gente, sabe? Muito mesmo. Eu, sinceramente, assim, fosse vocês, fosse aluno, eu só faria um TD extra desse se eu tivesse precisando muito, se eu tivesse com alguma nota zero, sei lá, perdi uma atividade, e minhas outras estão ruins, tem pelo menos mais uma ruim, aí beleza, mas eu acho que vocês devem estar lotados de outras coisas para fazer nesse final de semestre, né? Na minha disciplina, nós ainda temos 2 TDs e uma atividade computacional, só na minha disciplina, né? E eu vou fazer esse TD extra porque a gente tinha prometido fazer. Então, pode ser que algumas pessoas realmente precisem dessa ajuda, tá? Então, vamos lá. Peraí, eu falo já do calendário. Deixa eu terminar logo de responder aqui. O Emanuel disse, eu disse que arredondaria a nota do TD1. Não foi arredondada, não? Arredondada para um inteiro, que você quer dizer? É porque eram 15 questões, né? Aí eu peguei o percentual de acertos. O que eu disse foi isso. Era um Kahoot, o TD1, 15 questões, e eu ia pegar o número de acertos e pegar o percentual de acertos. Então, quem ficou com 9 é porque acertou 90% das questões, né? Só que tem gente aí que essa nota é a do Google Forms, porque depois do Kahoot eu abri um Google Forms como uma forma de dar outra oportunidade para quem tinha perdido o Kahoot, né? Ou quem tinha tirado uma nota ruim. Então tem gente que está aí com Kahoot. E eu vou dizer mais, algumas pessoas devem ter notado isso aí, certo? Mas nesse TD1 aqui, eu tinha dito assim, ó, quem fizer o Google Forms vai ficar com ele, tá? Eu não vou ficar olhando as 2 notas, não. Vai ficar com a nota do último, né? Vai eliminar o Kahoot. Mas eu acabei que tinha poucos casos só em que a pessoa tinha caído, a pessoa fez o Kahoot, aí foi fazer o Google Forms e pá, caiu ali um pouquinho, né? Eu deixei.
eu deixei a nota maior, certo? Então, se não for o seu caso, também pode dizer que eu ajusto isso aí. As atividades computacionais também estão nessa tabela? Não, Lorena, estão nessa outra aqui, ó, certo? Essa aqui é das atividades computacionais. É uma tabela para, desde uma para as atividades computacionais. O Davi perguntando aqui, no caso de eu ter feito uma atividade e não constar nessa lista de rendimento, como eu faço? Fala com um dos monitores, eles estão no nosso grupo do Telegram, tá? Ingrid e Luiz, José Luiz e a Ingrid. Tenta ver com eles dois aí, tá? Se eles tiverem alguma dúvida, eles vão falar comigo. Professor, corrija a AC2 com carinho. E desde quando eu não tenho carinho com vocês? Ionara gostou de fazer a C2, né? Que legal. Então vamos botar uma C3 bem legal também. Tomara. Eu estou tentando bolar a C3, realmente uma atividade para não dar tanto trabalho para vocês, mas que vocês consigam visualizar um pouco, né? Essa questão da estimação de parâmetros, né? Que vocês consigam realmente implementar alguma técnicazinha de estimação de parâmetros no computador. Precisamos de Kahoot de novo como TD. Rapaz, pode ser o último. Pode ser o último. Pensar nisso aí, viu? Não tinha bolado ainda, mas podemos pensar nisso aí. Beleza, então vamos lá, calendário, né? Nosso TD6, olha como é que estava o calendário, a gente já chutou o calendário para o escambau aqui. Quando eu digo a gente, sou eu, viu? Mas vocês também, né? Ficou perguntando, eu fico me empolgando, eu acabo falando demais, né? Aí a gente passa do ponto. Gente, é o seguinte, ó, aqui é o calendário original, certo? Onde é que nós estamos? Estamos aqui no dia 18, né? Estava previsto o TD7. Então pronto, vamos fazer o TD7 agora. Está previsto, né? Fazer o quê? Eu vou abrir o TD6, né? Nem o 7, né? Esse TD aqui, de variáveis aleatórias contínuas, certo? Lembra que nós estamos terminando a unidade 4, que é a unidade de variáveis aleatórias, nós já vimos a parte discreta e estamos vendo contínuas. Então, nosso TD6, variáveis aleatórias contínuas, ele será aberto aí. Eu não vou prometer para amanhã, porque provavelmente eu só vou conseguir fazer o TD amanhã. Então, sexta, eu devo estar abrindo o TD, eu vou estar aí sexta, sábado, tá? Talvez até domingo, se ele ficar um pouco longo, senão acho que sábado eu aviso para vocês. Provavelmente sexta e sábado para vocês fazerem. Domingo é dia de descansar, né? E seria o TD6, tá? O que é que vai cair nesse TD6? Toda a parte de variáveis contínuas. Vamos esquecer um pouco as discretas agora, tá? Aquela parte inicial de função densidade de probabilidade, calcular a probabilidade, as propriedades e tal, né? Calcular uma probabilidade usando a área, tal, que nem a gente fez na aula passada. Aí vai cair também distribuição uniforme, a gente viu na aula passada. Na verdade, a primeira parte a gente viu já faz 2 aulas que a gente vem vendo. Uniforme e normal, que nós vamos já, parem de me enrolar, a gente vai já ver distribuição normal, certo? Então, aí a gente faz o nosso TD6 essa semana. E aqui no dia 30, a gente vai fazer o TD7, tá? Que é sobre estimadores e intervalos de confiança. Infelizmente, a gente não vai conseguir entrar na parte de testes de hipóteses, tá? Eu vou tentar, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar a parte de estimadores e intervalos de confiança, e eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente pode testar uma hipótese estatística usando um intervalo de confiança, que é possível também, e o princípio é o mesmo, na verdade. Mas vai ter, claro, né, detalhes da parte de intervalo de teste de hipótese que a gente não vai conseguir concluir, tá? Infelizmente. Então, esse último TD, ele previa focar mais, continuar na parte de intervalo de confiança, mas já entrar em testes de hipótese. Então, a gente vai ter um só TD que vai juntar esses dois aqui, né? Só que não vai entrar testes de hipótese, é só intervalo de confiança e estimadores. Isso a gente vai ver na próxima semana, né? E fazemos o nosso último TD aqui, e vocês entregam a atividade final. Na próxima semana eu já vou explicar essa atividade final, eu abro ela para vocês, explico, e na outra semana, aqui pela quinta, sexta-feira,
vocês entregam e a gente encerra, ok? Aqui pelo dia 2 de setembro, tá? No caso, seria a data final para entrega da atividade, certo? Eu vou ter um final de semana lindo e maravilhoso aqui, porque eu vou ter que dar o gás para entregar essas notas aqui até segunda, né? Ou mais tardar terça, mas eu queria entregar segunda, dia 6, para que ao longo da semana a gente possa combinar um dia aí para aqueles que eventualmente precisarem fazer uma avaliação final. Ok? É isso, estou tentando seguir esse calendário ao melhor que eu consigo, não é fácil, escorrega, o bicho é liso, mas até que a gente tem conseguido mais ou menos, né? Outra coisa que eu acho que é muito bacana é que se vocês forem olhar, eu sempre aperto no lugar errado, que antes eu usava o Firefox e agora eu estou usando o Edge, e eu vou e aperto no Firefox. Se vocês olharem aqui, gente, no nosso SIGA a gente tem um mapa muito bacana, né, do que foi, do que está sendo a disciplina, né? Todo o conteúdo, todo o material, as atividades, tanto as de casa como os TDs e as atividades, as aulas gravadas, as listas. Então vocês têm aí realmente assim quase que um guia da disciplina completo, certo? Eu acho que ficou bem bacana, tá ficando legal isso aí. Espero que vocês tirem algum proveito da disciplina e do material que a gente está produzindo, porque tudo isso aí é suor, sangue e lágrimas, viu? E é isso, né? Nota da C2. Assim que eu fizer o nosso TD6, que eu terminar de preparar o texto, eu lanço para vocês e aí vou me dedicar um pouco mais a corrigir o AC2, tá? Para que sábado, né? Sábado para quê? Corrigir o AC2. Por quê? Fazer outra coisa, né? Família, besteira isso. Ok. Beleza, galera. Então, simbora, né? Simbora, simbora. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Posso partir? Vocês perceberam que teve atividade de casa na aula passada? Ó, tá aqui, certo? Da aula passada. Certo? Então, só para a gente, como sempre, fazer esse reaquecimento, né? Na aula passada, nós vimos a distribuição uniforme, que é um tipo de variável aleatória contínua, onde, dentro de um certo intervalo de valores reais, qualquer resultado ali, qualquer número pode ocorrer com igual probabilidade. Quem representa essa distribuição é uma função densidade de probabilidade que tem essa cara, ou seja, dentro do intervalo entre A e B, que são as extremidades do nosso intervalo, né, você tem uma reta constante, ou seja, um valor constante para a nossa função, mostrando que em qualquer região do intervalo você tem a mesma probabilidade de ocorrência, né, dos eventos. Portanto, o valor dessa constante deve ser exatamente o inverso da largura desse intervalo. Se o intervalo vai de A até B, a constante, a função, ela é constante e igual a 1 sobre B menos A, exatamente para que a área dessa figura, desse retângulo, possa ser unitária, né, igual a 1, correspondente aos nossos 100% de chance do meu valor cair dentro desse intervalo. Tá certo? Eu mostrei também a distribuição acumulada, né? Mas eu disse que a gente não ia focar muito nisso, a gente ia trabalhar mais com a densidade de probabilidade. Aqui tem um exemplo que eu não tinha chegado a mostrar, mas é interessante. Os dois são bem simples, né? Esse daqui, ó, só para não deixar de fazer, ele traz uma questão mais aplicada, né? Numa situação onde você tem
um canal de telecomunicações, né? Pode ser um canal de celular ou de uma rede de computadores, e você transmite um sinal ali, mas existe ruído dentro da rede, né? E aí ele está deteriorando o teu sinal, ele está corrompendo o teu sinal, certo? Então, o ruído, ele está dizendo que a potência do ruído no canal de comunicações, ela é descrita por uma variável aleatória contínua, uniformemente distribuída no intervalo de 0 a 20, certo? dBm é uma unidade de potência, tá? Isso não ia importar muito para a gente. O que importa é que a potência está distribuída uniformemente no intervalo 0 a 20. Ou seja, o teu A é 0 e o teu B é 20. Beleza? Aí ele pede, determine a densidade de probabilidade da potência do ruído. Então, a função densidade de probabilidade vai ter um gráfico que nem esse aqui, sendo que esse A vai estar bem aqui no 0 e esse B no 20. E você vai ter uma reta aqui. Qual é a altura que vai ter bem aqui? Ó? 1 sobre 20, tá? 1 sobre 20, que é 20 menos 0, tá certo? É isso. Qual o valor médio de potência que é gasto, que é transmitido, de potência de ruído, né, que é transmitido nesse canal? A potência média seria 10, porque o valor médio do ruído, o valor médio da distribuição uniforme é o ponto médio desse intervalo, é A mais B sobre 2. Isso está aqui nessa formulazinha, ó, B mais A ou A mais B sobre 2. Então, ali no exemplo, eu tinha 20 mais 0, né, dividido por 2, daria 10 dBm, certo? E a variância é dada pela largura do intervalo elevada ao quadrado, dividido por 12. Né? Então, isso aqui é a variância. Tira a raiz quadrada, você acha o desvio padrão. Aqui tem outro exemplozinho. Como vocês já têm esse material, não vou trabalhar muito, porque a gente já fez outros exemplos, eu quero fazer o nosso... Aqui ele já está respondido o exemplo, certo? Ele já está a parte de distribuição normal agora. Então, voltando aqui para a nossa atividade de casa. Essa sim eu queria ver com vocês, né? Nossa atividade de casa eram duas questões. Na primeira, você tem basicamente aquela questão que a gente fez, sendo que eu mudei um pouquinho os dados aqui, né? Uma fábrica onde o tempo necessário para completar a montagem de um produto é uma variável aleatória contínua com distribuição uniforme. Então, ele já está te dando a distribuição. Ele está dizendo que é uniforme, a gente não tem dúvida, a gente vai desenhar uma reta, né? A gente só não sabe entre que valores essa reta está, né? Mas aí ele já diz aqui, entre 10 e 15, né? Então, menor valor possível é 10, ou seja, o produto, quando ele é montado num tempo recorde, assim, é 10 minutos, é o mais rápido, e quando demora o máximo possível é 15 minutos. Mas a probabilidade de qualquer valor nesse intervalo é a mesma, certo? Qual é a probabilidade de se completar a montagem de um produto em menos de 13 minutos e meio, de 13 minutos e 30 segundos? Ok, vamos lá. Trabalhar aqui. Não, tô aqui. Vamos lá. Atividade de casa. Questão 1. Vou colocar aqui o 10 e vou colocar aqui o 15. Aqui é o meu x, aqui é a minha função densidade de probabilidade. Vocês estão vendo direitinho? Esse negócio funciona direito para vocês, pessoal? Esse negócio de ficar riscando aqui nesse papel, será que fica ruim de ver? Eu nunca tinha perguntado isso. Tranquilo, né? Ótimo. Então, tô sem canetinha fina, é tão chato essas grossas aqui. Eu vou colocar assim. Então, a minha função densidade ela é uma constante entre 10 e 15. Para que essa área seja unitária, seja 100%, eu preciso que a altura seja o inverso dessa base, né? A base tem largura de 5, né? 15 menos 10, que é 5. Portanto, aqui eu tenho 1/5, certo?
Sempre lembrando que aqui é 1 sobre B menos A, por isso que eu coloquei ali 1/5, tá? 0,2, tá? Então, já sei que a minha função, isso aqui não precisava fazer, tá? Eu tô só... A minha função vale 0,2, que é 1/5, isso para x maior ou igual a 10, menor ou igual a 15. E a função vale 0 em caso contrário. Ou seja, aqui é 0 e para lá também é 0. Ok? A pergunta foi qual é a probabilidade de ser maior do que 13,5, né? Não, em menor. Ó, qual é a probabilidade de completar a montagem em menos de 13 minutos e 30 segundos? 13 minutos e 30 segundos, eu vou converter tudo para minuto, porque o meu x está em minuto, né? Então fica mais fácil. 13,5. Então é essa área aqui que ele quer, tá? Então no item A, eu vou calcular a probabilidade do x ser menor do que 13,5, tá? Menor ou igual, tanto faz, porque nós estamos trabalhando com variáveis contínuas, né? Probabilidade desse tempo de montagem ser igual a 13,5 é 0, então tanto faz aqui. Mas como ele disse em menos de 13,5, eu vou manter isso aqui, tá? Bom, a região que eu quero, ela tem um retângulo, que a base começa em 10, termina em 13,5, então seria 13,5 menos 10, dividido por 5, né, gente? Ou vezes 0,2, tanto faz aqui, certo? O que importa é que essa altura é 1/5, então eu estou tipo multiplicando por 1/5 ou por 0,2, né? O resultado vai dar 3,5 dividido por 5, tá? E aí... Deixa eu tirar isso aqui. Era TD2 aí. 3,5 dividido por 5, 0,7, 70%. 0,7 ou 70%. Beleza? Então, isso responde ao item A. No item B, tudo bem aí? Deu para acompanhar? Deu sim. Beleza. Às vezes, eu queria estar usando mais esses momentos, né, de uma forma mais interativa, sabe, galera? Que vocês pudessem participar mais, mas é tanta gente e é tanta... A gente fica nessa ânsia de avançar para conseguir fazer a próxima coisa, eu acabo fazendo tudo aqui, né? Mas o objetivo dessas atividades é que vocês façam, tá? É que vocês realmente tentem chegar nesse momento aqui da aula com isso já feito e estejam só verificando se está tudo ok. Então, se você já está com isso pronto e eu faço alguma coisa diferente do que você fez, me interrompam e perguntem, a menos que você tenha entendido. Mas se você ficou com a dúvida, por favor, me interrompam para a gente entender como é que você fez, por que que não está correto, certo? E claro que se você também não tiver feito, é o momento de estar tentando trabalhar. Eu gostaria que essa fosse uma aula ativa realmente, né? Então, se você não está na sua casa, não está em condições de assistir a aula, fazendo as atividades aqui junto com a gente, talvez fosse mais interessante você assistir a gravação, né? Porque o bacana mesmo é você poder fazer essas contas e tentar reproduzir isso juntamente aqui, tá? Qual é o percentual de montagens desse produto que dura mais de 14 minutos, né? Então, quantos por cento dos produtos vão ser montados em mais de 14 minutos? Então, primeiro ele tinha perguntado menos de 13, agora é mais de 14. Então, claro, a conta é muito parecida, né? A gente só vai agora marcar aqui o 14, que deve estar um pouco mais para frente. Imaginar que ali, aquele pontinho ali é o 14, e o item B, ele pede para a gente calcular exatamente a probabilidade do x ser maior do que 14. Nesse caso, eu vou
marcar aqui essa tirinha aqui, que seria a probabilidade pedida no item B. Então, eu tenho um retângulozinho também, cuja base agora é 1, né? Vai do 14 até o 15, então vai ficar 15 menos 14, e sempre a altura é a mesma, né? Então, o resultado vai ser 1/5 ou 0,2, ou 20%. Tranquilo? Qual é o tempo médio de montagem do produto? Coisa simples aí, né? Só para ver se vocês realmente capturaram a ideia, né? Tempo de montagem de uma distribuição uniforme é o ponto médio do intervalo A mais B sobre 2. No nosso caso, 10 mais 15 dividido por 2. Ou seja, 25 dividido por 2, 12,5. 12,5 minutos em média, tá? Eu gosto só de destacar, gente, para vocês terem cuidado. Essa fórmula A mais B sobre 2, ela não é o valor médio de qualquer variável aleatória. Ela não é nem sequer o valor médio de qualquer variável aleatória contínua. Ela é o valor médio quando a tua variável aleatória contínua tem distribuição uniforme, certo? Então, é preciso que a questão deixe isso muito claro, ou que ela diga que a distribuição é uniforme, ou que ela traga algum elemento para que você associe, né, a distribuição da variável a uma uniforme, né? De alguma maneira ela use palavras como equiprovável, aleatório, alguma coisa do tipo, né? Aleatório nem sempre é uniforme, mas quando a gente escolhe um ponto numa reta, por exemplo, de forma aleatória, se não for dito mais nada, geralmente é porque qualquer ponto ali tem a mesma probabilidade, né? D, item D, ele pede, acho que é o desvio padrão agora, né? Oi. Deixa eu sair aqui. Determine o desvio padrão, exatamente. Então, o desvio padrão, a gente vai primeiro determinar a variância, B menos A ao quadrado sobre 12, ok? O que vai ficar 15 menos 10 ao quadrado sobre 12, 5 ao quadrado sobre 12, 25 sobre 12. 5 dividido por 12, 2,08, 3. E como a gente quer o desvio padrão, a gente vai fazer a raiz quadrada disso aí. Gente, vocês estão em casa, né? A gente está fazendo atividades no computador, a gente está fazendo cálculos, mas a gente tem calculadora, a gente tem Excel, a gente tem um monte de ferramenta computacional. Então, não tem necessidade de vocês fazerem certos arredondamentos. Mesmo que você esteja fazendo a conta no papel, você pode escrever no papel com um certo arredondamento, mas fazer a conta com o valor inteiro. Deixa para arredondar no final, sabe? Deixa o computador usar a precisão numérica dele. É para isso que serve um computador, né? Quando eu tenho lá uma probabilidade 0,9687342, aí você vai e bota 0,96. Pô, 0,9683 é 96,83. Tu arredondou para 96. Entendeu? Então tome cuidado com isso aí, certo? Em alguns casos, isso aí pode ter gerado algumas dificuldades na correção dos nossos TDs. Então deu 1,4434, né, aproximadamente. 1,4434. Aproximadamente aí. Então, já botei aqui. Ok? Dúvida? Fácil, difícil? Tem isso também, que o Breno disse aí, né? Assisto aqui, me esqueço e vou para a gravação. Na hora de fazer um TD, por exemplo, uma atividade computacional, eu imagino que tem coisas que você não vai estar lembrado, né? Então, é por isso que eu dou tempo para vocês. Eu dou aí 2 dias, um dia, para vocês poderem voltar nas aulas e procurarem no material e ver como é que faz, né? As questões. Beleza? Bom,
A segunda questão, ela é bem parecida, só que agora a variável aleatória não é mais o tempo de fabricação, o tempo de montagem. A variável aleatória agora é a espessura de uma chapa metálica, certo? Ela tem distribuição uniforme, de média 12, desvio padrão 1,8. Olha só, galera, ele começou esse enunciado dizendo assim, ó, a minha variável aleatória tem distribuição uniforme entre 10 e 15. Quando eu vejo isso aí, eu escrevo logo isso aqui, ó. X tem distribuição, esse tiozinho é para associar a distribuição de uma variável, certo? O uniforme 10, 15. 15. Então, eu coloquei entre parênteses os parâmetros que definem a minha distribuição uniforme. É o A e o B, certo? Professor? Quando eu escrevo isso aqui, se eu escrever isso aqui no enunciado de uma questão, você já sabe, né? Isso aqui. Você já sabe isso aqui. Você já tem condição de responder a questão toda, porque você sabe que ela é uniformemente distribuída entre 10 e 15. Oi, Lorena, levantou a mão? Na D, por que que é dividido por 12? Ah, é uma boa pergunta. Eu poderia passar o resto da aula aqui para explicar, mas isso vem de uma formulazinha. Eu não entrei em detalhes, Lorena, sobre como calcular valor médio e variância. Lembra lá nas discretas que a gente fazia isso aqui para calcular o valor médio, né? Aí tinha uma formulazinha que representava a esperança, e tinha uma formulazinha que representava a variância. Aqui nas contínuas, essas duas fórmulas, elas vão ganhar umas integraizinhas, e foi por isso que eu saltei. Quando a gente aplica essa fórmula, tá, da variância, e substitui a função densidade da distribuição uniforme, no meio da conta vai aparecer esse 12 aí, entendeu? Então, acaba que, nesse momento, o que eu posso dizer é que, quando a distribuição for uniforme, memorize isso aí, né? Você vai ter essa formulazinha para a variância, tá? E quando ela for, a média, no caso, vai ser A mais B sobre 2. Ui, 2. Então, esse 12 vem da fórmula mesmo, a resposta é essa. Certo? Ok, professor, obrigada. Porque senão ia ficar um pouquinho mais complicado de explicar, se eu for além disso. Tá, voltando. Agora vejam que nessa questão é diferente. Ele não diz que a distribuição é uniforme entre tanto e tanto. Ele diz que a distribuição é uniforme e tem média 12 e desvio padrão de 1,8. E agora a gente tem aquele outro caso que eu mencionei na aula passada, né? Deixa eu ir para outra folha aqui. Agora, na questão 2, a minha variável x, ela é uniforme, mas eu não conheço o A e o B. Não conheço porque o que ele me disse foi que ela tem uma média de... Quanto era? Então, memória. 12 e 1,8. 12 milímetros, porque é a espessura de uma chapa, né? 12. E o desvio padrão de 1,8. Cuidado, que às vezes ele dá variância. Nesse caso, ele já deu o desvio padrão, tá? O que nós vamos fazer é usar as equações, né, que nós vimos na aula passada, só relembrando rapidamente, o que nós sabemos é que a média é A mais B sobre 2, né? E o desvio padrão, no caso, é a raiz da variância, então vai ficar B menos A dividido pela raiz de 12, tá? Essas duas equações a gente já conhecia. Na aula passada eu usei elas duas para inverter, né? Fazer um sisteminha e achar agora o A e o B em função do que eu conheço, que é o Mi e o Sigma. Nós descobrimos aí que o A vai ser igual a média menos sigma raiz de 3 e o B é igual a média mais sigma raiz de 3, tá? Foi isso que nós vimos aí na aula passada. Então, no nosso caso, o A vai ser 12 menos 1,8 raiz de 3, e o B vai ser 12 mais 1,8 raiz de 3, tá certo? Rigorosamente, gente, ó, vamos lá. O que é que ele está pedindo?
Deixa eu fazer esse cálculo, depois eu vejo isso. Nosso A e o nosso B vai ser 12 menos 1,8 vezes a raiz de 3. Então, eu poderia ter calculado a raiz de 3 numa calculadora ou a parte, né? Eu podia ter feito assim, ó, raiz de 3. Aí, vamos colocar 1,7 ou 1,73. Tá? Tu já ia ter uma aproximação aqui. No lugar de 8,882, tu colocasse aqui 1,73, ó, tu ia ter 8,886. Nesse caso, não ia fazer grande diferença, certo, gente? Mas eu estou só dizendo que se eu posso usar toda a precisão que o computador me dá, por que eu vou ficar truncando esses números, tá? Então, eu prefiro usar o cálculo completo e no final eu faço os arredondamentos, né? Como eu achar melhor. Aqui vai ser a mesma coisa, só que com um mais. Então, agora sim, ó, vou tirar um pouco das casas decimais. Tá, ó. O menor valor de espessura possível é 8,88, 8,882, né? E o maior valor de espessura possível é de 15,12. Vamos arredondar para aí, tá? E se você quiser, pode botar mais casas decimais, tanto faz. Então, tá aqui, 8,88, 15,12. 8,88. Nossa, a distribuição é essa aqui. Mas quando eu for calcular qualquer área, eu vou precisar, obviamente, da altura, né, do retângulo, ou seja, eu vou precisar do valor dessa constante, que, claro, é isso aqui, né? Ou seja, é B menos A, 15,12 menos 8,88, tá? E aí eu vou lá, tá aqui B menos A, isso aqui, menos isso aqui. Notem que ele está colocando aqui as casas decimal tudinho, porque apesar de eu ter apontado para 15,12 e para o 8,88, isso aí é um arredondamento apenas para mostrar na tela, certo? Mas aqui dentro eu tenho todas as casas decimais. Ó, tá tudo aí. Ele está fazendo a conta com esse número, ok? E a mesma coisa aqui, eu tenho todas as casas decimais aí. Então ele está fazendo a conta com o número completo, tá? E não só com 8,88. Por isso que ele coloca aqui também com todas as casas decimais. Eu vou tirar um pouco, só para a gente também não ter necessidade de fazer tanto assim, né? Mas 6,2354. 6,2354. Vai. Então, é isso aqui, ó. Tá? O que eu queria mostrar para vocês é que a gente rigorosamente nem precisava ter feito essa conta aqui para achar esse valor aqui, tá? Por causa disso aqui, ó. Tá? Se você vier para cá, você vai ver que eu posso descobrir que B menos A é igual a sigma raiz de 12, tá? Ou 2 sigma raiz de 3, né? 2 sigma raiz de 3, ok? Olha aqui. Dois vezes o sigma era 1,8 vezes a raiz de 3. Tá muito pequeno aí, tá? Agora sim, né? Vocês estão enxergando. Olha aí, ó, como é a mesma coisa, tá vendo? Então, para achar o B menos A, né, que é o que eu preciso para fazer as contas de probabilidade, eu posso só usar esse artifício, 2 sigma raiz de 3. Porém, é sempre interessante calcular o A e o B por causa daquilo que aconteceu na aula passada, né? Eu preciso saber onde que o ponto, o intervalo que eu estou
calculando se encontra em relação ao A e ao B, né? Vai que ele bota um número aqui fora, né? Então eu preciso saber disso daí. É importante, certo? No nosso caso, agora a gente já conhece a distribuição, perfeito, a gente pode ir para as questões, né? O primeiro item é uma chapa produzida, qual é a probabilidade, né? O engenheiro encarregado da produção deseja saber qual é a probabilidade de uma chapa produzida ter espessura entre 9 e 15, tá? Qual é a probabilidade de uma chapa produzida ter espessura entre 9 e 15? Então é por isso que é importante eu saber onde é que está o 9 e o 15. Nesse caso, eu sei que o 15 está aqui e o 9 está aqui, né? Então a probabilidade que ele quer seria essa área aqui. Beleza? Seria essa área aí. Ou seja, no item A, eu vou calcular a probabilidade do x se encontrar entre 9 e 15. Nesse caso, vai ser um retângulo de base 15 menos 9, e cuja altura é o inverso disso aqui. É por isso que eu precisava do B menos A, porque ele está bem aqui, ó. Por isso que eu precisava do B menos A, certo, gente? Então, eu vou só colocar aqui 6,235. A gente já calculou, né? Isso aí vai dar 6 no numerador, né? Isso aí vai dar 6. Aqui é só borrão para eu me fazer as contas, certo? 6 dividido por esse cara aqui, ó. 96,225. 0,96225. Aí eu posso arredondar aqui para 96,22%. Aqui. Ok? Deu para entender aí? Por isso que a gente precisava calcular o B menos A. A gente podia ter calculado o B menos A usando isso aqui, mas aí a gente não ia ter certeza se esse intervalo entre 9 e 15, que é o que ele pede, se ele se encontra dentro da faixa de valores possíveis, que é o A e o B. Por isso que é importante saber quem é o A e o B também, tá? Uma vez que você já calculou o A e o B, fica mais fácil achar B menos A fazendo uma subtração, né, direta. Agora a última. Agora essa daqui eu quero ver quem me diz como é que eu faço. Relendo aqui, ó, o engenheiro encarregado da produção deseja saber qual é a probabilidade de uma chapa que tem mais de 10 milímetros ter menos de 14. E aí? Acho que eu vou botar isso daqui no TDzinho de amanhã, viu? De sexta, que eu vou fazer amanhã. Para ver se a galera tá prestando atenção. Pois é, vocês anotaram que sempre que eu coloco alguma variável aleatória, eu procuro colocar questões que você precisa calcular uma probabilidade convencional, mas sempre tem algum caso em que a probabilidade exigida envolve uma condição, né? Exatamente, P de A dado B, né? A condicionada aí. Qual é a condição? Qual é a probabilidade que eu quero e qual é a condição? Vamos lá, qual é a condição aí? P de A dado B. Vamos considerar esse P de A dado B que Deus colocou aí. Quem é o B, no caso, que é a condição? Ter mais de 10, né? O Ângelo disse aí, a Stephanie. Quero que seja menos de 14, né, Stephanie? Quero que seja menos de 14 e tem que ter mais de 10. Então, eu não estou considerando mais todo mundo, eu estou considerando só as que tem mais de 10. É o meu evento aí, B, né? O 10 deve estar por aqui. Então, dentre essa galera aqui, certo? Qual é a probabilidade de eu pegar uma que tem menos de 14? Certo? Evento A, X maior do que 10. Evento B, X menor do que 14. Qual é a probabilidade de B, eu inverti, de B dado A.
né? Ou seja, qual é a probabilidade do x ser menor do que 14, dado que ele é maior do que 10, tá? Não vou me preocupar com os iguais aqui, porque não vai fazer diferença. Então, vocês já sabem que eu vou ter probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B, né? E a probabilidade de A interseção B aqui no caso seria o quê? O x estar entre 10 e 14, né? Que é a interseção entre esses dois conjuntos aí. Seria essa parte aqui, né? Quanto que isso aqui ocupa, qual é a proporção dessa área laranja dentro dessa área maior que vai, que é maior do que 10, né? Que ocupa, que vai até o final. Então, tá vendo essa parte amarela? Isso aqui é o que a gente sabe que aconteceu. O x foi maior do que 10. E quando isso acontece, quando eu estou na área amarela, qual é a probabilidade de eu cair aqui, laranja com vermelho aqui, misturado? Essa é a pergunta. Por isso eu vou pegar a área amarela todinha no denominador, que é o... Ai, mudei de cor. P de x maior do que 10, e vou dividir, e vou usar no numerador aqui a parte laranja, que é entre 10 e 14. Em cima, eu vou ter 14 menos 10, que é a base, dividido pela altura, que é menos A, né, que é aquele número lá que a gente já calculou. Embaixo, eu vou ter toda a parte amarela, que é o que é maior do que 10, né? Vai ficar 15,12 menos 10, dividido por B menos A. Eu estou colocando B menos A porque eu já sei que eu vou cancelar isso com isso, né? E o resultado vai ser 4 dividido por 5,12. Vou colocar aqui. É o meu 5,12 aqui, tá? Só para eu fazer minhas continhas, eu vou fazer 4 dividido por isso. 78,16%. 0,786 ou 78,16%. Aí, fechou. A gente demora também por isso, né? Porque eu tenho tentado sempre fazer todas as atividades, certo, gente? Então eu sei que às vezes parece cansativo para vocês toda semana ter uma, duas das atividades ali no CIGA e tal, mas quem tem acompanhado as aulas, seja gravada ou seja ao vivo, tem percebido que você nem tem tanta necessidade de dedicar um tempo assim para essas atividades fora do horário de aula. É claro que durante o horário de aula, olha que absurdo, né? Eu queria que você se concentrasse na aula, só isso, é uma coisa muito absurda, né? Você querer que o cara se concentre na aula, que a pessoa esteja focada naquilo que está fazendo. Então, fazer a atividade durante a aula é uma forma de fazer vocês focarem naquilo que a gente está trabalhando, certo? Por isso que eu acho que as atividades eu não estou exigindo, elas podem dar ponto extra, mas eu não estou exigindo, e eu não acho que elas estejam também sobrecarregando vocês, porque a gente está fazendo elas sempre em aula, certo? É isso aí o meu argumento que eu tenho. Essa foi a segunda questão da atividade, matou a atividade da aula passada, vamos, se não tiver dúvidas, claro, se tiver, falem. A gente já vai ficar só com o finalzinho da aula de hoje, quase, para fazer a distribuição uniforme. Vocês conseguiram me enrolar mais uma vez. Ou fui eu que me enrolei? Gente, eu dei uma rápida introdução na distribuição normal na aula passada, né? E só para
reaquecer, né? Essa aqui vocês vão ver algumas informações gerais sobre ela, né? Basicamente é o seguinte, né? O que eu tenho para dizer é que existem várias funções matemáticas, e hoje vocês já estão aí fazendo cálculo há quase um semestre, já devem ter avançado um pouco no estudo das funções. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu posso dizer é que existem realmente funções muito bonitas que são utilizadas em vários campos de aplicação, que vocês vão ver que às vezes, por que a gente está estudando essas funções complicadas aqui no cálculo? É que elas vão aparecer em aplicações de engenharia, onde elas são absurdamente úteis, certo? Então é importante a gente começar a entender que essas funções matemáticas são, na verdade, um ferramental para a gente, né? Para a questão de modelagem de problema de engenharia, né? Isso é muito importante, vocês entenderem que essa gama de funções matemáticas servem para a gente resolver problemas, né? Modelar problemas de engenharia. Uma delas, que é a que eu vou usar aqui, se chama função gaussiana. A função gaussiana, ela tem um formato um tanto quanto estranho, assim, e tal, mas ela é absurdamente incrível, essa função, né? Vocês vão ver que ela vai aparecer em muita coisa na vida prática. E o mais incrível é que ela foi descoberta num tempo, na época de Gauss, eu não me lembro se foi 1700, 1800 e alguma coisa, mas foi por aí, não é assim tão antiga não. É por aí, deve ter menos de 300 anos. Mas naquela época não tinha aplicação nenhuma, certo? Era um resultado de matemática pura, né? E até hoje tem muita gente que estuda matemática pura e a gente ouve muita crítica, né? Sempre as pessoas querem resultado, querem aplicação, para que serve isso? E na época que a função gaussiana foi descoberta, ela não tinha, não servia para nada, só para ser bonita mesmo. E depois, hoje em dia, qualquer indústria da área, por exemplo, metalúrgica, né, metais pesados, área térmica, né, termoelétricas, geração de energia, tudo isso usa funções gaussianas, né? Elas são pensáveis para o estudo da termodinâmica. Qualquer um de nós, aliás, nesse exato momento, né, essa imagem, esse som da minha voz está indo até vocês através das redes de computadores, mas para que o celular ou o computador de vocês consiga, né, decodificar, filtrar essa imagem, todos eles usam filtros gaussianos, né, dentro lá dos processadores. E esses filtros gaussianos, basicamente, é a aplicação de uma função gaussiana em cima do sinal que você está recebendo. Então, olha o nível de aplicação que os caras acharam para um resultado matemático, né? Isso eu falo sempre, eu gosto de falar para inspirar, para a gente entender que a matemática, ela descreve, ela apresenta um pouco o mundo para a gente, e às vezes a gente descobre coisas na matemática que só mais tarde vão ter aplicações práticas e reais, né? Então, é uma equação muito bonita, que aparece em várias aplicações, e aqui na estatística, onde é que ela aparece? Bom, como eu disse, né, muitas funções matemáticas podem fazer o papel de função densidade de probabilidade. Então, quando você tem uma variável aleatória contínua, ela vai ser representada por aquele gráfico cuja área é a probabilidade, né? A área indica as probabilidades dos valores, certo? Eu não sei se vocês vão lembrar que eu mostrei alguns exemplos disso lá no primeiro dia de aula. Gente, eu acho que vocês com certeza não lembram disso. Mas eu mostrei. Foi que eu botei esses slides aí? Não vou conseguir achar assim rapidamente, não. Mas quando eu falei do que era modelagem, eu coloquei vários exemplos, né, de tráfego urbano, tráfego de cargas, teoria das filas, né, redes de computadores, que mais? Velocidade dos ventos, insolação. Eu coloquei vários exemplos em que tinham gráficos que representavam um modelo probabilístico, certo? Então, esses modelos são dados por funções matemáticas. A única condição que essa função tem que ter, além dela ser contínua, obviamente, é que ela tem que ser positiva, ou melhor, não negativa, né? Ou seja, ela não pode ter valores negativos, e
a área dela tem que ser unitária. Aí já é uma restrição um pouco maior. Ou seja, a área dessa função, tomando todo o eixo real, tem que ser igual a 1, porque essa função representa uma probabilidade. Beleza? Então, existem várias que podem fazer esse papel. A função exponencial pode fazer o papel de densidade de probabilidade, a função gama, a função beta, Bessel, enfim, tem várias funções que podem fazer esse papel. E a função gaussiana pode fazer esse papel. Mas o que é mais incrível é que ela aparece muito nos procedimentos, né, científicos, de engenharia e na natureza de uma forma geral. Isso por causa desse teoremazinho, teorema do limite central, ou teorema central do limite, a gente vê dos dois jeitos, né, que, como eu estava dizendo na aula passada, basicamente ele quer dizer que qualquer fenômeno que a gente observa, se esse fenômeno for o resultado de uma junção de vários fatores, sendo esses fatores independentes e de mesma natureza, tá? A gente vai dizer que esse fenômeno, que é a junção de vários, ele tem uma distribuição normal, ele tem uma função densidade que é dada por essa função gaussiana, tá certo? Então, basicamente, é por isso que a gente estuda muito a distribuição normal e usa muito ela. Mas, professor, eu ainda não entendi como é essa função aí, como é que é a cara dela. Bom, a cara dela, se eu for mostrar matematicamente, eu vou dizer para vocês conhecem a função exponencial? Sabe, aquele ezinho neperiano elevado a alguma coisa? Exponencial de x, exponencial de tanto. Pois bem, a gaussiana é uma exponencial, que ela tem um número que multiplica essa exponencial, então tem um fator constante que multiplica a exponencial, e o expoente, aí é que vem o grande lance, esse expoente é uma equação do segundo grau, parábola, é uma forma quadrática. Então é isso aqui, ó. Tem um número que multiplica uma exponencial e o expoente da exponencial é uma forma quadrática, certo? Mas assim, ó, com a boca para baixo, certo? Por isso que tem esse menuzinho aqui. Então eu não vou entrar muito em detalhe, mas vou mostrar aqui para vocês, ó, ela fica assim, esse gráfico aqui, ele é para explicar que o expoente é uma forma quadrática, aqui ele está com a boca para cima, porque eu estou desconsiderando o menos, mas normalmente ele vai aparecer para baixo, e o pontilhado seria a função gaussiana em três condições diferentes, né? A pretinha, ela está mais fechada, porque ela tem esse valor de C menorzinho, a azul já é um pouco mais aberta, o valor de C foi aumentado de 0,5 para 1, e a vermelha está mais aberta ainda, certo? Mas tem um detalhe, eu estou pulando aqui para não quero entrar em detalhe. O detalhe é que a área é uma função densidade de probabilidade, né? Então a área tem que ser igual a 1, certo? A área tem que ser igual a 1. Portanto, aquele número A que multiplica a minha função gaussiana, ele não pode ser qualquer. Ele tem que estar amarrado com a abertura da curva, certo? Em outras palavras, ó, isso aqui, esses três gráficos que vocês estão vendo aqui, eles podem ser funções gaussianas, mas eles não podem, todos eles, serem densidades de probabilidade. Por que eles não podem? Porque toda função densidade de probabilidade tem área igual a 1. Mesmo que você me diga que uma dessas três curvas, eu estou olhando só para as pontilhadas, tá? Mesmo que você me diga que uma dessas três curvas pontilhadas tem área igual a 1, as outras duas não vão ter, né? Porque se a azul tiver área igual a 1, a preta tem área menor do que 1 e a vermelha tem área maior do que 1, claramente, certo? E isso não pode acontecer numa função densidade, não pode acontecer aqui nas variáveis contínuas. Por isso a gente vai acontecer algo mais assim, ó. Tá? Então, a azul, por exemplo, tem área igual a 1, a preta também tem área igual a 1, mas ela é mais aberta, né? Ela tem que ser mais baixa. Já a vermelha, ela é mais fechada, então ela tem que ser mais alta. Então, é isso que esse fatorzinho aqui faz. Eu coloco ele para multiplicar a minha exponencial. Essa equação, ela é um pouco feiosa, assim, a primeira vez que a gente vê, mas ela não tem nada de complicado. E também a gente não vai usar muito. Vou logo dar esse spoiler aqui, certo? Eu estou mostrando mais para vocês conhecerem que a distribuição normal tem essa função densidade de probabilidade, onde o parâmetro que controla a abertura dessa curva aí, que vocês estão vendo, é exatamente o nosso desvio padrão, ou a nossa variância. Vejam que a variância, ou o desvio padrão, ele aparece duas vezes nessa fórmula. Ó, bem aqui, tá?
e é no denominador, tem aqui também no expoente, certo? Significa assim, ó, se tu aumenta esse sigma, tu tá aumentando o quê? A variância, né? A variância não é o espalhamento, não significa espalhamento. Quanto maior o espalhamento, mais aberta é a curva. E isso é aqui que vai acontecer isso. Quando tu aumenta o sigma, esse espalhamento fica maior. Então a curva preta, ó, tem um sigma igual a 2. Já a curva vermelha tem um sigma igual a 0,5, fechadinha, pouco espalhada, né? Então tem menos variância. Mas como ele também aparece aqui e está no denominador, certo? Quer dizer que quando tu aumenta o sigma, tu diminui a altura da curva. Então, olha, a preta está baixinha, enquanto que a vermelha está altona. Isso garante que a área delas vai ser sempre igual a 1, beleza? Era só isso que eu queria que vocês conhecessem sobre a função de distribuição normal. Por quê? Porque o mais importante é a gente entender que a gente vai ter que usar isso aqui para calcular áreas. E aí entra o problema. E também a solução, né? É que é o seguinte, gente. Imagina, eu vou ter que calcular a área disso aqui. Dessa. Sim, eu esqueci de falar da rosa, né? A rosa, ela é igual a azul, só que, ou seja, ela tem um sigma igual a 1 também, a mesma abertura, só que o mi dela é igual a 3, enquanto que aqui eu tinha um mi igual a 0, ou seja, a média dela foi deslocada, foi aumentada, né? Então, a posição em que essa curva se encontra aqui no eixo horizontal depende do valor médio, tá? Portanto, a gente já sabe que o valor médio de uma distribuição normal é sempre correspondente a esse pico aqui. Tu pega o pico, desce e olha qual é o valor, ó, certo? A mesma coisa aqui, tu pega o pico, desce e olha qual é o valor, isso é a média. E o desvio padrão está relacionado à abertura. Quanto mais aberto, maior o desvio padrão. Beleza? Pronto. Então, agora vamos calcular a área. Como é que a gente calcula, por exemplo, qual é a probabilidade do x ser menor do que tanto, maior do que tanto, estar entre tanto e tanto? Eu vou, como eu tinha dito antes, usar integrais, né? Porque claramente aqui não é o caso de usar uma figura geométrica. Não vai aparecer um triângulo, não vai aparecer um retângulo, um trapézio aqui, certo? Então eu vou ter que usar integrais mesmo. Problema de novo. Problema porque essa funçãozinha bonita aqui, ela não tem antiderivadas elementares, ou seja, eu não consigo fazer a integral dela analiticamente. Olha que legal isso aí. Que legal nada, né? Só que não, né? Então, ó, a integral que vai aparecer, quando eu integro a minha função densidade, ela é imprópria e convergente. Que bom que ela é convergente, ela tinha que ser para que a área pudesse convergir para um valor numérico, né? Que no caso é 1, que a gente queria que fosse, mas ela é imprópria, ou seja, ela não tem antiderivadas elementares. Como é que eu vou fazer se eu não posso fazer analiticamente? Fácil. Ó, o que é que eu tenho aqui na minha frente? Um computador. Exatamente, é isso que a gente está fazendo desde o começo, usando computadores, né? Então a gente vai resolver ela de forma numérica, certo? Vamos resolver numericamente. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é integrar numericamente essa curva aqui. Ah, professor, quer dizer que cada vez que eu tiver, por exemplo, a variável que é representada pela curva rosa, integro a curva rosa. Se eu tiver a vermelha, eu integro a vermelha. Deveria ser assim, né? Mas a gente descobriu um jeito mais fácil de fazer. A gente descobriu que essas curvas todas, elas se relacionam, certo? Elas se relacionam com uma que pode ser usada como referência. Uma dessas curvas que seria a nossa base, o nosso padrão, certo? Então, por isso a gente vai brincar de transformar qualquer variável aleatória normal. Quando eu digo qualquer, quer dizer que tem qualquer valor médio, qualquer variância. Porque notem, ó, quais são os parâmetros importantes aqui nessa função? Além do x, né, que é a nossa variável independente, é o mi e o sigma. Então, quando você conhece o mi e o sigma, a média e o desvio padrão de uma distribuição normal, você conhece a distribuição normal. Lembra na binomial? Os parâmetros eram o n e o p. Você conseguia escrever a fórmula quando você conhecia o n e o p. Na geométrica, bastava o p. Né? Na uniforme contínua, era o a e o b. Né? Ou a média e o sigma também. Aqui a média e o sigma. Então, são os dois parâmetros que eu preciso para trabalhar com uma distribuição normal. Porém, eu vou dizer que essa curva azul aqui,
é a nossa distribuição normal padrão ou padronizada, porque ela tem uma média de 0 e um desvio padrão unitário, igual a 1. Então, é média 0, sigma igual a 1. Por que isso? Bom, a primeira razão para isso é porque esse é o caso em que essa fórmula ela é a mais simples possível, certo? Porque se tu colocar 1 aqui, ó, tu vai simplesmente tirar esse sigma daqui, vai aparecer 1 sobre raiz de π, né, de 2π. E aqui no expoente, como o mi é 0, ele some daqui também. Então fica só x ao quadrado. E aqui embaixo fica só o 2. Então essa fórmulazinha aí todinha vai virar isso aqui, ó. Função, densidade de probabilidade, normal, padrão. Aí tu vai ter isso aqui. 1 sobre raiz de 2π, aquele sigma que estava aqui é igual a 1, né? Exponencial de menos x ao quadrado, deveria ser x menos mi, mas né, ele é 0. E aqui fica 2. Deveria ser 2 vezes a variância, mas a variância é 1. Então, fica o caso mais simples possível. Por isso que a gente sempre se retrata para ele, certo? Porque é mais fácil integrar isso daí numericamente no computador. Estão achando complicado esse negócio de integrar no computador, né? Bom, aqui eu vou falar da função distribuição acumulada, mas como a gente meio que saltou essa parte, eu também não vou focar muito nisso, mas a gente precisa entender que, na verdade, o que é que essa função de distribuição acumulada faz? Vou até desenhar, que eu acho que fica melhor. Se essa bonitinha aqui tem aquela forma de chapéu, né? Nosso chapéuzinho, ó, aqui vai ser o 0, porque ela é o normal padrão, certo? A nossa acumulada, basicamente, é você ir andando ali em cima e para cada valor de x, você vai marcando aqui a área acumulada e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Quer dizer, até aqui, vocês já notaram que essa curva ela é simétrica, né? Você tem o 0 aqui e ela é igual para um lado e para o outro. Isso já faz a gente concluir muito rapidamente, né? Que a metade da área dela se encontra de um lado, do 0, e a outra metade se encontra do outro. Ou seja, até aqui eu acumulei 50% de área, 0,5. Então, eu vou desenhar melhor aqui embaixo, que não ficou legal não aqui. Vou colocar o 1 aqui para ser uma referência, e aqui o 0,5. Então, é basicamente isso aqui. E daqui para frente, eu tenho o contrário, assim. Entenderam? Então, aqui eu tenho a minha função acumulada, a minha FDA. Eu vou olhando lá para cima, eu vou olhando para cá, ó. Então, tipo, aqui, esse valor representaria a quantidade de área acumulada até aqui. À medida que eu vou andando, tá? A área acumulada, essa área aqui, vai aumentando. E eu vou marcando isso aqui, nesse eixo Y, certo? Então, quando eu chegar bem aqui no 0, essa área acumulada já é de 50%. E por isso que eu estou exatamente aqui no 0,5. Beleza? 0,5. Aí, daí para frente, eu começo a diminuir? Não. Só que eu estou sempre aumentando, ó. Estou sempre aumentando a quantidade de área. Só que essa área é cada vez menor, né? O aumento é cada vez menor, certo? Mas eu continuo aumentando. Então, você nota que ele vai subindo, mas vai subindo mais devagar, até que ele fica assintoticamente igual a 1, né? Porque essa área ela só vai rigorosamente atingir o 100% lá no mais infinito, né? É uma variável aleatória que pode ocorrer em qualquer valor, desde menos infinito até mais infinito, né? Certo? Então, rigorosamente, essa variável pode assumir qualquer valor, de menos infinito a mais infinito. Na prática, é muito raro que ela passe de um certo ponto, tanto para mais quanto para menos, porque, como vocês estão vendo, ó, a área tende para 0, né? Esse valor
é até menor do que 4. Na verdade, 4 é muito raro já, né? 4 deve estar mais ou menos aqui, ó. 4 e o menos 4, né? Então, 5 já é uma coisa muito, muito rara, certo? E isso aqui vale para a distribuição uniforme padrão, né? Mas vale para qualquer outra, né? Tanto que eu tenho aqui alguns gráficos, que nem esse daí desenhei, para aquelas, ó, tá vendo essas 4 curvas aqui? Se eu for desenhar a acumulada de cada uma, da preta, da azul, da vermelha e da rosa, vai ficar assim, ó. Ó, a preta, tá vendo que todas elas atingem os 50% bem no zero, ó, que é o valor médio, certo? Porque todas essas três tinham o valor médio zero. A preta, ela começa a subir mais rápido, primeiro, né? Começa a acumular área primeiro. Por quê? Porque ela é bem abertona. Lembra? Ó? Aqui no menos 3, ela já começa a acumular alguma área. No menos 2, ela já tem toda essa partezinha branquinha aqui que está acumulada. Ó. E aí vai. Né? Compensação, ela demora a descer também. Então vejam como é que é a preta. Ela começa primeiro e depois demora a subir também. Ela é lenta, né? A azul, ela demora um pouco mais a começar a subir e depois ela também termina mais rápido. Já a vermelha é a que demora mais, mas sobe rápido. Ela acumula a área rapidamente. Né? E lá em cima também ela chega em 1 rapidamente. Então ela está toda concentrada aqui nessa regiãozinha perto de zero. E a rosa, ela nada mais é do que a azul deslocada para a direita de 3 unidades. Ela só vai atingir o 0,5 quando o meu eixo x for igual ao valor médio dela, que é 3. Tá bom? Então, nosso trabalho aqui, gente, vai ser sempre se reportar de qualquer uma dessas curvas para a azul, para a normal padrão. Tá certo? Como é que eu faço isso? É um processo chamado de padronização. Eu faço uma transformação de variáveis, tá? Notem que essa função, eu não estou entrando em detalhe matemático, certo? Eu espero que isso não confunda muito a cabeça de vocês, mas basicamente eu estou mostrando para vocês que x é uma variável aleatória, normal, com média mi e desvio padrão sigma. Esse mi e esse sigma podem ser quaisquer valores, tá? Já a Z, ela é uma distribuição normal específica, ela é azul. Ela tem a média 0 e o desvio padrão 1, certo? Olha a diferença entre essas duas funções. As duas têm distribuição normal, o x e o z. O x, ele tem uma média mi, que é um número qualquer, e um sigma, que é um número qualquer. Já o z tem uma média 0 e um desvio padrão 1, certo? E tem uma relação entre as áreas dessas duas curvas. E essa relação ela é obtida quando você faz essa conversão de variáveis. Você chama tudo isso aqui que está entre parênteses de z. Ou seja, quem é que define o teu z? É essa variável que é x menos mi sobre sigma, certo? Então, esse f é a distribuição acumulada da variável x, essa função φ é a distribuição acumulada do z, só para diferenciar as duas coisas, tá certo? Eu vou já tentar explicar melhor, tá? Mas deixa eu só concluir aqui o raciocínio. O que nós temos aqui é uma conversão de variável aleatória. Eu pego o meu z, faço isso aqui para achar, ou melhor, pego o meu x e faço isso aqui para achar o meu z, certo? Se a gente parar para olhar melhor isso aqui, gente, essa conversão aqui, x menos mi sobre sigma, a gente já fez isso algumas vezes no passado aqui, ó, tá aqui, essa conversão aqui. Isso aí nada mais é do que aquela nossa distância padronizada, lembra? Tu tem um valor x qualquer, tu faz a distância desse valor para a média, tu está calculando a distância de uma observação para a média da variável, e tu está medindo essa distância em desvios padrões, certo? Então, a nossa variável t nada mais é do que a distância padronizada, ok? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aí, deixa eu ver se eu consigo me retratar aqui com o Guilherme aí, que se perdeu. Imagina que você tem uma variável x qualquer, ela tem uma distribuição normal, com a média mi e um desvio padrão sigma. Quer dizer que a curva dela vai ser mais ou menos assim, onde isso aqui é o mi
e esse sigma está relacionado com a abertura dela aqui, né? Beleza. Aí vamos supor que você queira saber qual é a probabilidade do x ser menor ou igual a colocar um valor A. Então, esse A está aqui, por exemplo. O que a gente quer saber é isso aqui. Beleza? Isso é o que a gente quer saber. E o que eu estou dizendo para vocês, vou fazer até de outra cor aqui, é que correspondente a gente vai ter uma variável z, que é, na verdade, a distância padronizada, essa é a definição de z, certo? Que eu vou meio que pegar essa curva aqui, empurrar ela para a esquerda aqui, até ela chegar aqui no zero, e vamos supor que esse sigma fosse maior do que 1, né? Então quer dizer que ela era muito aberta. Eu vou empurrar as perninhas dele assim, ó, para fechar as pernas dele, para ele ficar igual a 1. Vamos supor que ela tinha um sigma menor do que 1, ela era estreitinha. Eu vou abrir as perninhas dela para ela ficar igual a 1. Então eu vou trazer ela para cá. Certo? Isso aqui é o meu jeito de fazer isso que eu acabei de dizer. Nesse numerador aqui, eu estou empurrando ela para lá, certo? Isso considerando que esse mi aqui esteja maior do que zero, né? Porque se ele for menor do que zero, essa operação aqui vai empurrar para lá, claro, né? Para a direita, certo? Então, basicamente, o que essa operação aqui do numerador está fazendo é centrar essa curva vermelha em torno do zero. E essa divisão por sigma está ajustando a largura dela. Se ela era muito aberta, eu estou fechando. Se ela era muito fechada, eu estou abrindo. E aqui eu vou ter uma distribuição normal, com média zero, e desvio padrão. Matheus, teu som tá prejudicado aí, ó. Vamos lá, tenta de novo. Quer tentar perguntar de novo, Matheus? Que eu não ouvi nada. Não, professor, é porque estava com o braço em cima, aí estava ligando e fechando o microfone, entendeu? Ah, e a pergunta? Não, a pergunta seria, tipo assim, eu poderia ter uma função gaussiana, ela fosse sucessiva, por exemplo, eu tenho uma distribuição normal, só que aí ao final da distribuição normal iniciaria outra, entendeu? Vala, minha nossa. Para um efeito de curiosidade, tipo uma continuidade, entendeu? Tipo assim? Exato, porque seria aproximadamente uma função senoidal, né? Aproximadamente seria, né? Só que tem a diferença em relação ao pico, né? Que o pico seria mais largo, né? Você não pode ter uma coisa periódica como uma senoidal, como uma função trigonométrica clássica, porque aí ela vai ter área infinita, né? Ou zero, né? Uma senoide, a senoide ela tem partes abaixo do x, ou seja, tem partes negativas. Mesmo que você desloque a sua senoide para cima, aí ela vai ter área infinita. Então, agora, isso aqui pode acontecer, só não é uma distribuição normal, isso aqui, tá? Mesmo que esses dois morrinhos aqui tenham características gaussianas, né, como se fosse uma soma de duas gaussianas deslocadas, por exemplo, pode acontecer. É outra variável aleatória isso daí, tá? Mas sim, pode acontecer. Só não é o caso que a gente vai estudar aqui. Certo? Beleza. Meu objetivo aqui é só tentar fazer vocês entenderem como é que eu calculo uma área numa variável normal. Então, se liga do seguinte, ó. Classicamente vai aparecer um problema que te dá uma variável aleatória que tem uma distribuição normal com uma certa média e uma certa variância. Então,
Esse é o nosso problema. É calcular uma área dessa função aqui. Mas eu não sei calcular a integral da função densidade. Se eu fosse escrever a função densidade dessa para calcular essa área integrando, não ia rolar. Não ia rolar, porque eu não consigo. Eu já mostrei a função densidade disso aqui para vocês, né? E eu já disse que ela não tem integral analítica. Então não dá para fazer desse jeito. O que é que eu vou fazer? Eu vou padronizar. O que é padronizar? É basicamente fazer isso aqui, tá? Você não conhece o Mi, você não conhece o Sigma, então agora tudo que estava nesse gráfico de cima é deslocado para esse gráfico de baixo. Quando eu digo tudo, inclusive esse A aqui, ó, que é o que você quer saber qual é a probabilidade do X ser menor do que A. Quer dizer que vai existir algum valor bem aqui, que eu vou chamar de Zzinho, cuja área é igual àquela área amarela ali. É esse o grande lance, entendeu? É tentar achar esse valor que me dá uma área igual, tá? Então, basicamente é a probabilidade da variável z ser menor ou igual a zzinho é igual à probabilidade do x ser menor ou igual a A. Ou seja, a probabilidade que você quer é igual a essa. Ah, professor, agora sim resolveu, só que não, né? Porque e aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Também precisa de um integral. Precisa. Mas essa já está resolvida, tanto nas funções computacionais, como também ela está tabelada em qualquer livro de engenharia, em livro de, enfim, de probabilidade, de estimação de parâmetros. Você sempre tem uma tabela da distribuição Z acumulada. Tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Você pode usar o Excel, vou já mostrar como é que a gente pode usar o Excel, ou qualquer outro pacote estatístico, né? Do Python, do MATLAB, enfim, tá? Do C. Ou a gente pode usar isso daqui, ó. Eu tinha outra tabela que eu não achei, eu acabei pegando essa daqui para vocês, ela tá meio tosquinha, mas dá para entender. Notem que essa tabela apresenta sempre essa área cinza aqui, ó, tá? Nós temos aqui, não é qualquer distribuição normal, é a nossa distribuição normal padrão, ou seja, é esse Z que eu acabei de mostrar para vocês, que tem a média zero, por isso que tem um zero bem aqui, ó, e tem um desvio padrão igual a 1. Tanto que essa área, matematicamente, ela é calculada num computador usando essa equação aqui, que é a equação que eu tinha mostrado para vocês ali também, a mesma equação, certo? Então, como é que eu leio esse gráfico? Vamos focar aqui do lado de cá, ó. Tá melhor aqui, ó. O Z é o nosso eixo horizontal aqui, certo? Ele vai variar nas linhas, ó, de 1 em 1 décimo. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. E aqui, nas colunas, você tem os centésimos, tá? Algumas tabelas, elas apresentam aqui realmente, no lugar de colocar um 0, coloca 0,00. No lugar de colocar um 1, coloca 0,01, porque são centésimos, tá? Então, você tem aqui no rótulo das colunas os teus centésimos e aqui os décimos, tá? Então, quer dizer que quando tu vai andando aqui, ó, certo? Ó, nesse sentido, tu tá andando de 1 em 1 centésimo. Aqui no eixo Z, né? No eixo horizontal. Quando tu desce uma linha, tu continua, né? Tu agora passou para o próximo décimo, mas continua andando de 1 em 1 centésimo. Aí vai, pá, 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 pá. Beleza? O que vocês estão vendo aqui, tá? O que vocês estão vendo nada mais é do que a área acumulada até aquele valor de Z. Então vamos supor que esse valor de Z que está bem aqui seja 1,23, só chutando aqui. Tu vai descer aqui, ó, até quando aparecer 1,2, e aí 1,23 é 1,2 mais 3 centésimos, né? Então, tu vai andar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, tá aqui, esse valor, 0,8907, seria a área acumulada, né, até aqui, supondo que esse Z seja igual a 1,23, tá?
Então, seria isso. Ou seja, você tem 89,07% de probabilidade de que a tua variável z seja menor ou igual a 1,23. Mas o grande lance é você sacar que esse 1,23 é uma distância padronizada. Ele vai servir para qualquer distribuição normal, não só para normal padrão, desde que você se encontre a 1,23 desvios padrões acima da média, certo? Você sempre vai ter essa mesma probabilidade. Então, vamos lá. Ó. Vamos voltar para meu desenho aqui. Vamos supor que eu tinha dito ali que era 1,23, né? Isso aqui. Vamos supor que esse A... Deixa eu fazer aqui uma conta antes, para fazer um exemplo decente. Vocês podem ver aí. 1,23 vezes... vou botar 2,5, como dizia o padrão. Chuta aí um valor médio, galera. Alguém chuta aí um valor médio? 1,5. 1,5. Bota o maior aí, 15. Vou poder multiplicar por 10. 15. Pronto. Então ficou esse valor aqui. Eu usei 15 como valor médio e eu usei 2,5 como desvio padrão. Tá? Então deixa eu trazer esses números para cá. 1,5, 15 e 1,5. Eu estou supondo aqui, acabando de criar aqui esse exemplo, que o Mi é 15 e o desvio padrão é 2,5. Aí eu estou perguntando assim, gente, qual é a probabilidade dessa variável aqui, que tem uma distribuição normal... Eita, ele ficou assim. Qual é a probabilidade dessa variável que tem distribuição normal, que tem média 15, que tem desvio padrão 2,5, qual é a probabilidade dela ser menor do que... Qual foi o número que eu encontrei? Ah, tá aqui. 18,075. 18,075. Eu vou colocar 18, para não ficar essa coisa estranha, né? 18. Esse número aqui vai mudar. Esse número aqui vai mudar. Então, pronto. Criei um problema. Ó. Tu tem uma variável aleatória. Esse número aqui, isso aqui ia mudar. Tu tem uma variável aleatória normal, com média 15, com desvio padrão 2,5. Qual é a probabilidade dessa variável ser menor do que 18? É uma questão, certo? Aí tu padroniza, certo? Tua variável agora z vai ser x menos a média, que é 15, a média do x, né? E o desvio padrão dividindo aqui 2,5. O teu a, que era 18, vai virar o quê? 18 menos 15 dividido por 2,5. Olha que coisa mais difícil. Aí, agora vamos só ajustar nossa conta aqui. Porque eu tinha colocado 18,75, eu mudei para 18, né? Então vai ser a 18 menos 15 dividido por 2,5. 1,2. Eu ajustei e ficou 1,2 cravado. Ou seja, esse 18 aqui, galera, é um número que está a 1,2 desvios padrões acima da média 15. Ou seja, 18 é você pegar o 15 e depois somar 1,2 desvios padrões. Como o desvio padrão era 2,5, né? 1,2 vai dar exatamente 3, né? Então, 3 mais 15, 18. Entenderam? Então, eu estou a 1,2 desvios padrões acima da média. Aí eu vou lá para normal padrão e vou ver quanto que vale essa área para o valor do score 1,2 aqui, né? Aí eu vou lá, ó, 1,2, está aqui, 1,20, né? Porque agora eu estou exatamente no 1,2, cravado. Então, quando esse Zzinho representa 1,2 desvios padrões acima da média, a área acumulada é de 88,49, ou 0,8849. Então, a probabilidade do Z ser menor ou igual a 1,2 de 0,8849. Ou 88,49%.
Ok? Eu não gosto muito dessa tabela que a gente está usando, porque ela só tem 4 casas decimais. A tabela que eu costumo passar para vocês, que eu não encontrei aqui nas minhas coisas, mas eu vou encontrar e passar, ela tem 6 casas decimais, certo? Mas olha essa aqui, ó. Vocês viram aí, né? O valor 88,49. Aqui, ó. Dist norme P. Dist ponto norme P. Para o valor ali era 1,2, né? Aí. 88,49, tá? Então aqui você tem bastante casas decimais aí. A precisão numérica, obviamente, né? Ó, é bem melhor aqui no computador. Então vocês podem usar o computador, ou seja, a distnorme P, esse P é de padrão, certo? A distnorme P é uma função que te dá basicamente a distribuição acumulada da normal padrão. Você entra com o valor de Z e ele te dá o valor da tabela. Basicamente é isso. Qual era o valor que a gente tinha antes? Era 1,23, né? Então ele vai aumentar de 88,49 para 89,0 aí, o 0,6, né? Então já temos aí uma ferramenta computacional para achar essas probabilidades. Tanto vocês podem usar aqui, como podem usar a tabela, tá? Tem também a dist.norm sem o P. Dist.norm sem o P. Agora, ela é uma normal qualquer. Ela é o X, não é mais o Z, entendeu? Ela é o X, tá? Então você vai ter que dizer, eu vou agora usar o valor original da questão lá que a gente inventou, né? Era 18, que é o valor que a gente queria que o X fosse menor que, né? Aí eu tenho que dizer qual é a média lá a gente usou igual a 15, eu tenho que dizer o desvio padrão, a gente usou igual a 2,5, né? E eu tenho que, agora, ela é parecida com aquela da binomial, né? Eu tenho que dizer que eu quero a densidade, não, ou melhor, eu tenho que dizer que eu quero a acumulado e não a densidade, né? Então, ó, zero ou falso calcula a densidade, qualquer outro valor verdadeiro calcula a função acumulada, né? Então eu posso omitir isso aqui, pelo que ele acabou de dizer. Eu vou omitir e tá aí. Ó, vejam que ele encontrou esse mesmo valor. Tá? Aqui usando a distnorm, que é uma distribuição normal qualquer, que eu preciso dizer quem é a média, quem é o desvio padrão, certo? É o nosso X, né? E aqui usando a norma P, que é a padronizada. Então eu já entro com a distância padronizada, tá? Esse 1,2 é porque o meu 18 representa 1,2 desvios padrões acima da média. E essa conta nós fizemos, né, aqui, né, ó, fazendo isso aqui, né, x menos 15 menos a média dividido pelo desvio padrão. Essa é a continha para achar a distância padronizada. Beleza? Pois é, tão simples, né? A gente não precisa daquela equação gaussiana com exponencial, que não sei o quê, que não entrem em negócio de integrar aquilo ali, não vai rolar, certo? Vocês vão usar um computador, mas só que as funções de integração numérica já estão todas embutidas. Vocês não vão fazer isso aí tá, na mão, nem na programação, certo? Vocês vão usar funções, né? Ou usar uma tabela, ou usar a tabela, beleza? Só para a gente concluir, porque o tempo já está bem estouradaço aí, mas tinha aqui um exemplozinho, tá? O exemplo já está até resolvido aí, eu vou deixar para vocês tentarem fazer esse exemplo, certo? Mas basicamente aqui é um exemplo parecido com o que eu acabei de colocar, né? Você tem uma corrente elétrica num cabo, que diz, então essa corrente elétrica é a tua variável aleatória, X, tá? Ela tem distribuição normal, ele te dá a média, 10 miliamperes, e ele te dá o desvio padrão de 2 miliamperes, certo? Aí faz duas perguntas. Qual é a probabilidade dessa corrente elétrica exceder 13 miliamperes? Se você quisesse colocar lá um sistema de proteção para disparar, né, para cortar a corrente quando ela excedesse 13 miliamperes. Quantos por cento do tempo, com que probabilidade esse sistema iria disparar? Tá? Então, você agora vai fazer a mesma coisa que a gente fez, sendo que a tua distribuição normal nesse caso, teu X, ele tem uma distribuição normal com média 10,
desvio padrão 2. Ok? Aí você tem aqui em algum lugar o 13. O que ele quer ali é essa área, né? Ó. Qual é a probabilidade de exceder 13 miliamperes? A probabilidade do X ser maior do que 13. Como é que a gente vai fazer? Converter, padronizar, né? Converter para uma normal padrão. X menos 10 dividido por 2. Ó. X menos mi sobre sigma, certo? E aí, na normal padrão, esse 13 corresponde a algum valorzinho bem aqui, que é obtido desse mesmo jeito, né? 13 menos 10 sobre 2. 13 menos 10, 3. Eu tomo uma distância de 3 unidades em relação à média, né? Ó, eu tomo uma distância de 3 unidades em relação à média, mas essas 3 unidades representam 1,5 desvio padrão, né? Porque o desvio padrão é 2. Então, essas 3 unidades representam um desvio padrão e meio, certo? Então, fica 1,5. Portanto, a probabilidade que eu estou querendo calcular, que é essa aqui, é igual à probabilidade do meu Z ser maior do que 1,5, tá? O único cuidado que vocês têm que ter aqui é que, como aqui é maior que, e na nossa tabela e nas nossas funções do computador, ele sempre dá o menor que, porque é uma distribuição acumulada, certo? Então, vocês têm que ter esse cuidado de que, na verdade, vocês vão procurar lá na tabela ou na função do computador o evento complementar, certo? Esse evento complementar que vocês vão achar lá na tabela. Isso aqui é o que a gente chama de φ de 1,5. É a distribuição, a função de distribuição acumulada, normal, padrão. Tá? É isso aqui que a tua tabela vai retornar para ti, é isso aqui que a tua função distnorm vai retornar para ti, tá? Então você procura lá no 1,5, acha esse valor de probabilidade, acha o complemento e achou o valor que você queria do amarelinho aí. Beleza? A resposta já está lá no slide. Na próxima aula eu vou deixar vocês fazerem como exercício, né, da aula de hoje. E, pois é, esqueci, como só para variar, se isso me lembrar meio-dia do formulário de presença, rapidinho. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Tá aqui no chat, formulário de presença. Aqui tá meia hora desse formulário. Breno, que conversa é essa, rapaz? Isso eu vi agora. É porque eu fico concentrado e acabo esquecendo o chat por uns minutos. Foi mal. Negada, muitíssimo obrigado. Desculpem aí a esticada. Acontece. Amanhã eu faço o TDzinho de vocês, tá? Solto ele na sexta. Vai cair alguma coisa disso aqui já, tá? Eu não quero deixar para acumular mais. Eu sei que eu queria ter colocado mais coisa, mas não vai dar. Mas já entra alguma coisa disso aqui. Segunda-feira a gente está junto aí, conversando e avançando. Valeu, abraço. Bom final de semana para vocês.